Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vocês que de casa nos acompanham, é com alegria que nós partilhamos uma breve reflexão, dentre muitas possibilidades que temos em torno desse Evangelho. Um primeiro detalhe que nos aparece de forma muito contundente, e nós sabemos que nada que está nas Sagradas Escrituras está em vão, sem um propósito, sem uma intenção de nos fazer refletir e crescer. Esse detalhe também não foge à regra. Começa o Evangelho dizendo que naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu. Se aqui está a menção à morte de João, é porque de fato esse foi um acontecimento importante para Jesus Cristo, que o tocou e certamente nos toca a nós também. Então Jesus Cristo sente a morte de João. João era um grande homem, um grande amigo. Foi João que o batizou no Jordão. Foi João que foi o seu precursor. Foi João que preparou os caminhos para que ele depois chegasse e encontrasse tudo mais ou menos organizado. Foi a João que ele se referiu por várias vezes, inclusive fazendo os maiores elogios que um ser humano poderia alguma vez receber na vida. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Palavras do próprio Cristo. Então, Jesus Cristo sente naturalmente o acontecido a João. Mas, e esse mais é que é importante, olha e se compadece por aqueles que estão vivos e precisam dele. Sentir que as pessoas que nos são caras partam do nosso convívio, e isso é muito humano. Uma pessoa que não sente, que não esboça nenhuma reação, quem sabe precisa de um tratamento. Pode ser que naquela altura exata em que nós nos deparamos com a morte, nós tenhamos reações estranhas, até mesmo de uma aparente indiferença. É uma fuga momentânea para não termos de enfrentar aquela realidade tal e qual, abruptamente. Mas depois a ficha cai e nós caímos. É normal que as pessoas sintam. Agora, é normal também que as pessoas não morram com as outras que morreram. Não morram porque os seus entes queridos morreram. E é nessa hora que a gente, mais uma vez, coloca aquela máxima: nunca misturar, nunca separar, mas sempre diferenciar. Gosto muito do meu pai, não queria jamais que ele me deixasse,
mas na hora que Ele me deixou, Ele é Ele e eu sou eu. A missão dele é diferente da minha, o tempo dele é diferente do meu. O que ele tinha para realizar já o fez, ainda que de forma incompleta, porque todos nós somos assim, não completamos absolutamente nada, mas fez, e eu fiquei. Então eu ainda não completei meu tempo, ainda não realizei a minha obra, ainda preciso de estar aqui por algum tempo, por algum período. Então Jesus Cristo se compadece daqueles que precisam dele, ainda que seu coração esteja partido pela morte do grande João Batista. A vida continua para nós que ficamos. Não podemos nem devemos sucumbir com aqueles que sucumbem. Vocês se lembram de Jesus Cristo quando subia para Jerusalém, para o Monte Calvário, já com a cruz às costas, e aquelas mulheres chamadas mulheres piedosas de Jerusalém encontraram-se com ele e quase que querendo arrancá-lo das mãos dos seus algozes, Jesus olha para elas e serenamente diz: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês próprias e por seus filhos. Não se preocupem mais comigo. Se uma pessoa nossa que faleceu pudesse dizer alguma coisa, talvez dissesse a mesma palavra dita por Jesus. Não penem por mim, não chorem por mim, porque eu já cumpri a minha missão. Agora pensem em vocês, preocupem-se, envolvam-se uns com os outros, comprometam-se uns com os outros, responsabilizem-se uns com os outros, tomem conta uns dos outros enquanto vocês estão, para que no fim possam também ter realizado plenamente a sua tarefa. Lembro-me de um pastor que é um fenômeno na internet. Ele brinca muito, mas diz algumas coisas sérias, se aproveita bastante. Ele dizia que certa feita chegou uma senhora jovem para ele, chorosa, desesperada. Ele disse: minha filha, o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus? Ela disse: minha vida acabou, pastor, minha vida acabou. E o que foi que houve? Meu marido morreu, minha vida acabou. Ele disse: não, alguma coisa está errada aqui. Eu acho que acabou a vida do seu marido, a sua não. Você é jovem. A vida continua batendo à sua porta, e é agora mais do que nunca que você é chamada a viver por você mesma, porque já não tem um casamento. Quando as pessoas partem de nós e da convivência conosco, especialmente as pessoas mais próximas a nós, com quem temos algum laço, às vezes até de dependência, de responsabilidade, de tutela, é muito importante a gente fazer a interpretação diferente daquela que comumente fazemos. É como se a vida estivesse nos devolvendo a nós próprios, de novo. Porque durante muito tempo estivemos presos a uma pessoa que às vezes representa um projeto, um ideal de vida, que nos pegou, que nos laçou, que de alguma maneira nos limitou. Agora estamos de novo dentro de nós e podemos refazer, reconstruir, repensar, redesenhar o nosso projeto, até modificá-lo totalmente, até substituí-lo por outro. E é isso que a vida pede de nós: continuidade. Conclusão: se nós sobrevivemos à morte das pessoas amadas com quem convivemos durante tanto tempo, se elas partiram e nós ficamos, é porque temos ainda algo a realizar nesse mundo. Uma missão a cumprir, um trabalho a fazer. E todos os dias somos chamados pela vida a estar à altura da vida, à altura dessa responsabilidade, por estarmos vivos. Não temos o direito, em absoluto, de declinar dessa tarefa imprescindível de viver. Não temos o direito de dizer assim: não, eu mando em mim, pronto, a partir de hoje eu não vivo mais. Porque a vida não é nossa, não é um patrimônio pessoal. Não temos direito exclusivo nem de outra maneira acerca de nós próprios. Então o desafio de todos nós é fazer o nosso melhor hoje, ainda que estejamos sofridos, partidos, feridos, chorosos,
entristecidos, deprimidos momentaneamente por alguma coisa ruim que nos aconteceu, mas mesmo assim façamos o nosso melhor com as condições que nós temos. E aí, relacionado ao evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes, ainda que tenhamos apenas 5 pães e 2 peixinhos nas mãos, mas façamos o melhor com esse pouco material, com esse pouco alimento. E amanhã, se as condições melhorarem, e geralmente melhoram, façamos melhor ainda. E assim a gente vai dando o melhor da gente. Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que é uma das escolas de psicologia de mais presença, renome e sentido no mundo, ele dizia que podem nos tirar tudo na vida, menos a liberdade de escolher o melhor caminho a cada instante, independentemente da circunstância em que nós vivemos. É de dor, de sofrimento, de mágoa, é um ambiente de traição que veio para nós, é um fracasso, é uma decepção com uma pessoa querida, não importa o que, podemos sempre escolher o melhor caminho a seguir. Façamos isso e peçamos a Deus que nos ajude a entender a vida e a vivê-la sempre mais e melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.